Você já pensou em ter uma equipe inteira de especialistas jurídicos trabalhando só para você? Imagina uma banca completa, direito penal, civil, constitucional, consumidor, todos juntos discutindo o seu caso. Pois é, hoje eu vou te mostrar como isso é possível com a técnica da equipe de agentes especialistas em IA. E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos de volta ao Juris Hub. Eu sou Hilton Ornelas e antes de começar, deixa eu agradecer aqui de coração, porque na semana passada o nosso canal chegou a 1000 inscritos. Para nós aqui da Juris Hub é uma alegria imensa, e isso só aconteceu porque vocês estão aqui acompanhando e prestigiando o nosso conteúdo. Muito obrigado, pessoal. Agradecemos muitíssimo mesmo de coração. E já sabe, né? O prompt e o case jurídico de exemplo que nós vamos mostrar hoje vai ficar disponível na descrição. É só copiar, adaptar e usar nas suas próprias aplicações. Em alguns vídeos anteriores, a gente viu fundamentos e até algumas técnicas avançadas de prompts. Mas agora é hora de dar um verdadeiro salto. Eu vou te mostrar aqui uma técnica que foi uma virada de chave para mim. É a equipe de agentes especialistas. Mas afinal, o que são esses agentes? Pense nos agentes como um grupo de especialistas virtuais. Cada um tem a sua área de especialidade e entram numa mesa redonda para discutir um assunto específico proposto pelo usuário. Em vez de pedir uma resposta genérica para IA, você monta uma verdadeira banca multidisciplinar. Cada especialista traz a sua visão, debate com os outros e constrói uma solução mais robusta. E por que isso é tão poderoso? 3 razões principais. 1. A especialização profunda. Cada especialista virtual traz argumentos técnicos da sua área. 2. Perspectivas múltiplas. O caso é analisado de vários ângulos. E 3. O resultado estruturado. No final, você recebe uma resposta clara e fundamentada. É como ter uma reunião entre um grupo de pessoas geniais, só que instantaneamente dentro do seu prompt. Agora tem um alerta aqui, antes da gente adentrar na explicação de como essa técnica funciona. É que atualmente muito se fala em uma ferramenta de IA chamada modo agente ou agentes autônomos, mas não é isso que a gente está tratando aqui, tá? Aliás, esse também é um assunto interessante que poderíamos tratar em outro vídeo. Até comenta aqui se vocês teriam interesse em ver como é que essa técnica de agentes autônomos funciona, porque dependendo do retorno a gente pode elaborar esse material. Mas só para entendermos a diferença entre essas duas abordagens. A técnica que nós estamos trazendo aqui hoje é a de equipe de agentes especialistas. É uma simulação, é um truque de prompt design onde o modelo simula vários especialistas que podem ser advogados, magistrados, assessores, professores, técnicos, etc. E esses especialistas debatem em rodadas, cada um com a sua expertise. É um modelo só representando vários papéis, não tem consultas externas, só o que já está na base do modelo e nos arquivos que você fornecer como base de conhecimento. Já o modo agente, uma explicação bem superficial, implica em execuções paralelas, integrações com APIs, uso de memória própria com autonomia, por exemplo, buscar jurisprudência num site oficial, rodar um código, abrir um documento, etc. né? Aqui são vários cérebros digitais independentes, cada um com as suas próprias ferramentas e memórias, né? Colaborando mesmo de verdade. Mas agora vamos voltar aqui para o nosso tópico, que é a equipe de agentes especialistas. Você pode usar esse método para criar as equipes que você quiser. Por exemplo, uma equipe de assessores de juiz de primeiro grau, lideradas por um juiz, ou um colegiado com desembargadores, um relator, vogal, etc. Aqui o único limite é a sua imaginação. No exemplo que vamos adotar hoje,
nós vamos criar uma equipe de advogados especialistas, como se fosse um escritório top de advocacia. Para criar essa equipe, vamos precisar de 4 elementos. O gestor do escritório, que irá coordenar todo o processo de trabalho. A equipe de advogados, cada especialista com a sua função específica. O processo de trabalho, que é a leitura do relato do cliente, as pesquisas, os debates e as conclusões. E o objetivo final, que é indicar a melhor estratégia e a peça processual adequada, já com a minuta. E o prompt que preparamos faz exatamente isso. Ele cria um escritório virtual de advocacia, onde os advogados leem o relato do cliente, escolhem 5 especialistas adequados, fazem pesquisas de jurisprudência, debatem em 5 turnos usando a técnica do IRAC, que já foi demonstrada em vídeos anteriores, né? Se não viu, até procura aqui depois, que vale muito a pena. E entregam no final a estratégia para o cliente, a peça processual mais indicada, com a proposta de minuta. Agora vamos ao que interessa. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Nós preparamos aqui um caso fictício chamado Paris e Helena. É uma situação cheia de conflitos de relacionamento, mensagens, acusações e até processo judicial baseado na Lei Maria da Penha. E o que a nossa equipe virtual de advogados vai fazer? Eles vão ler o relato completo do cliente, vão escolher os advogados mais indicados para o caso, com as expertises necessárias, né? Vão promover os debates e entregar a estratégia jurídica final e a peça processual. No nosso teste, vamos usar o ChatGPT, mas isso funcionaria com qualquer outra interface de LLM. Vamos colar o nosso prompt aqui e vamos ver como o modelo se comporta. Primeiro, o chat vai solicitar o relato completo do cliente, toda a documentação pertinente, todo o conteúdo que possa servir como prova, e você poderia também fornecer documentação de apoio, como doutrina, e-books sobre o assunto específico, mas nós aqui vamos simplesmente rodar o teste para ver como é que sai de forma bem simplificada. Vamos colar o case que preparamos, que depois vai estar lá na descrição também para quem quiser testar essa técnica. Primeiro, a IA faz uma pesquisa de jurisprudência e seleciona uma equipe de especialistas virtuais. Olha aqui, ó, a doutora Júlia, que é especialista em direito penal e processo penal, o doutor Henrique, especialista em direito de família e violência doméstica, a doutora Marina, o doutor Ricardo e a doutora Sofia, cada um com uma capacitação pertinente ao caso. Depois os advogados começam a levantar pontos a serem levados em conta, que precisam ser verificados com o cliente. A seguir, eles começam os turnos de debates e cada um começa a expor a sua visão. O debate vai evoluindo, cada advogado traz uma perspectiva diferente. É muito show, é como se eles tivessem feito uma reunião, e muito rápida, por sinal, né? Com um grupo completo de profissionais do escritório de advocacia. E no final vem a conclusão, com a estratégia a ser adotada, e depois ele pergunta se queremos a minuta da peça processual ou se queremos um resumo estruturado para revisão e validação. Eu achei interessante, eu vou pedir para gerar um resumo. Vamos ver o que sai aqui. Muito legal! Ele usou a metodologia IRAC para montar a estrutura resumida, né? O issue, o rule, application e conclusion. E por fim, um resumo sobre a estratégia recomendada e o esqueleto da defesa. Então agora sim, vou pedir para ele a minuta da petição. Vamos lá. Tá aí, ele está montando uma minuta bem estruturada, bem organizada, com toda a argumentação, embasamento legal, todos os requisitos de um bom peticionamento. Que loucura isso, gente! Cara, isso é incrível, porque em alguns minutos a IA gera um debate de altíssimo nível que levaria muito tempo se fosse feito na vida real. E tem uma outra questão, gente. Nós fizemos uma experiência simples para teste, mas vocês podem incrementar esse prompt de acordo com as necessidades e peculiaridades do caso de vocês.
E mais, daria para juntar doutrina, textos legais de embasamento, artigos dos seus autores prediletos e documentos específicos para o caso a ser analisado. Mas atenção, gente, isso é um recado importantíssimo, tá? A gente não cansa nunca aqui de lembrar sobre as questões de LGPD, as questões de privacidade dos clientes, das pessoas envolvidas nos casos que são analisados por IA, né? Cuidado com os documentos que vocês juntam nos modelos de IA. Eles podem conter dados sensíveis de pessoas e essas informações podem acabar vazando de alguma forma. Cuidem para anonimizar as informações antes de submetê-las às interfaces de LLM, ou até levem em conta a possibilidade de trabalhar offline, de trabalhar com essas técnicas, ou seja, rodando direto na sua máquina. Isso aí vem evoluindo bastante nos últimos tempos. Pesquisem sobre isso, comentem aqui até se acham que é um tema relevante para a gente tratar em futuros vídeos no canal. Enfim, pessoal, o que a gente fez aqui é uma simulação, né? Mas isso não substitui o advogado, não dispensa a atuação humana, mas é uma ferramenta poderosa que apoia, acelera e fortalece as suas possibilidades, pode turbinar a sua atuação profissional. Então, recapitulando, vimos o que são equipes de agentes especialistas, como aplicar essa técnica no contexto jurídico, criamos uma equipe de advogados virtuais e testamos um caso prático com resultado muito mais robusto do que um prompt comum. Se você é advogado, magistrado, assessor jurídico, estudante ou atua com resolução de conflitos, essa técnica pode potencializar demais o seu trabalho com IA. O prompt e o case estão na descrição. É só pegar lá e adaptar para suas questões cotidianas aí. Aliás, galera, outra coisa que vocês podem fazer é um teste. Usando essa técnica da equipe de agentes e depois, em um outro chat, testar um prompt simples, sem o uso da técnica. Só pedindo para a IA gerar uma minuta de defesa para esse caso aí. Daí comentem aí também para nós se realmente faz a diferença o uso desse tipo de prompt. Bom, pessoal, se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal, porque agora a gente quer chegar em 2.000 inscritos ainda em setembro. Compartilhem com quem vocês acham que pode gostar desse conteúdo e até o próximo vídeo. Um baita abraço. Tchau, tchau.